Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e sirvo aqui na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. E esse canal ele foi criado justamente para motivar e incentivar você católico a conhecer mais as Sagradas Escrituras e, consequentemente, viver de uma forma mais intensa a fé católica. E hoje é com grande alegria que a igreja celebra em sua memória litúrgica o grande Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Então, na meditação de hoje, eu quero dividir em dois momentos. Quero falar um pouco sobre o testemunho, a vida desse grande santo, e logo em seguida vamos para o texto bíblico que a liturgia nos propõe para hoje. Mas antes disso, eu convido você a rezar comigo, para pedir a ação do Espírito Santo sobre nós neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, que neste dia derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que nós busquemos ser vigilantes e fiéis à Tua Palavra. E que esta palavra que iremos meditar hoje, Senhor, possa fecundar os nossos corações e nós possamos dar testemunho com a nossa vida, segundo a Tua vontade. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já convido você a pegar a sua Bíblia, já vá marcando o texto que vamos meditar hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Mas vamos para o primeiro momento. Quem foi Santo Agostinho? Agostinho ele nasceu no ano de 354, isso no norte da África. Então ele faleceu em Hipona, em 430. Então depois de sua conversão, ele se tornou bispo. Então ele escreveu inúmeras obras, inúmeros livros que ainda hoje a gente tem a graça de poder ler essas obras. E ele fundou a ordem dos agostinianos. Então, que é exemplo deste grande homem, desse grande intelectual, desse homem inteligentíssimo, busquemos sempre ser vigilantes e fiéis no serviço do reino de Deus. Agora vamos para o texto bíblico. É importante que o texto bíblico ele tem como ideia central Jesus que está exortando os discípulos para que eles fiquem atentos, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Agora, que à luz dessa palavra, nós busquemos atentamente, pois nós também não sabemos o dia que Jesus voltará. Então vamos compreender o texto bíblico. Agora, para que a gente entenda o texto, precisamos entender o contexto em que o texto está inserido. Primeiramente, o evangelista Mateus, ele vai nos apresentar no evangelho 5 grandes pregações de Jesus, ou seja, 5 grandes sermões de Jesus. E aqui nós estamos no 5º e último sermão de Jesus, na qual também é chamado de discurso escatológico. O que é escatologia? Escatologia é um estudo dentro da teologia que vai falar sobre os fins dos tempos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o juízo particular, sobre o juízo universal. Então a escatologia vai estudar aquilo que acontecerá após a morte. Agora, vamos compreender o texto. E para isso eu preciso voltar para o início deste mesmo capítulo. O que é que está acontecendo nos versículos 1 em diante? Jesus ele sai do templo, e quando ele sai do templo, os discípulos vão até o seu encontro. E aí os discípulos querem que Jesus notem as construções do templo. E aí o que é que Jesus vai dizer? Vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Primeiramente, esse discurso é um anúncio de forma dupla. Jesus primeiro vai falar sobre a destruição do templo de Jerusalém, que isso vai ocorrer no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, mas também Jesus vai falar sobre a sua vinda e última, na qual ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E aí o que é que acontece? Jesus ele senta lá no Monte das Oliveiras, a gente tem no versículo 3,
Então os discípulos, de forma particular, perguntam a Jesus o que é que significa isso, ou seja, qual o sinal da sua vinda e o fim desta época. E aí Jesus começa a explicar. E aí a gente vai para o texto que a liturgia nos propõe hoje. O versículo 42 vai dizer o seguinte: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Veja, Jesus aqui começa com a palavra, com o verbo vigiar. O que significa esse verbo? Aqui Jesus está dizendo no sentido de alerta, de atenção, de vigilância, ou seja, está preparado para a vinda de algo. É isso que Jesus está dizendo. Veja, aqui a gente já pode extrair como a principal lição que o texto bíblico vai nos dar hoje, que é o cristão precisa estar preparado para a vinda do Senhor. Meu irmão, como é que eu e você a gente nos prepara ou nos preparamos para a vinda do Senhor? Uma vida de caridade, uma vida de alimento da palavra de Deus, uma vida da Eucaristia, dos sacramentos, uma vida de penitência, uma vida de caridade, uma vida voltada a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Veja, quantas pessoas hoje fazem diversos planos? Planos de fazer uma faculdade, planos de reformar a casa, planos de comprar um carro, inúmeros planos, mas nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Por essa razão, nós precisamos estar vigilantes, e o cristão, ele precisa estar vigilante. Agora, o texto continua, Jesus vai dizer o quê? Porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. E aí no versículo 43, ele vai dizer o quê? Compreendei isto? Veja, Jesus está dizendo para você hoje, você está compreendendo essa palavra? Você está entendendo a seriedade desta palavra? Veja, quantos cristãos, quantos católicos vivem como se Jesus não fosse voltar? Vivem uma vida desregrada, vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de prostituições, vivem uma vida de adultérios, vivem uma vida de mentiras, vivem uma vida de falsidades. Veja, será se você, com essas atitudes, você está preparado para a vinda do Senhor? Agora, Jesus continua com diversas situações, e eu vou avançar porque tem tantos pontos que a gente poderia passar aqui vários minutos, várias horas. Então o versículo 46 vai dizer o seguinte, dentro de uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola era um recurso literário, uma forma que Jesus utilizava para melhor explicar a sua mensagem. Então Jesus inicia uma parábola, e nessa parábola ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que era um servo fiel e prudente, na qual o Senhor confia algo. E aí o versículo 46 vai dizer o seguinte, feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. O que é que Jesus quer dizer com isso? Feliz o servo, quando Jesus voltar, ele está vigilante, ele está atento, ele está preparado para quando Jesus voltar. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas da nossa vida. E o que é que eu e você estamos fazendo da nossa vida? E aqui eu quero concluir com o versículo 48. O versículo 48 vai dizer o seguinte, se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. O que é que o texto está dizendo com isso? O que é que Jesus quer dizer com isso? Aquele servo, aquele homem que começar a ficar pensando consigo, Jesus não vai voltar, então vou viver de todo jeito, eu vou beber, eu vou para as festas, eu vou fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor. Meu irmão, se nós pensarmos assim, a qualquer momento Jesus pode voltar e a gente perder a salvação. Então que no dia de hoje, meu irmão, eu convido você a abrir o coração para entender esta palavra. Que Santo Agostinho interceda por mim e por você no dia de hoje. Então,
Que em nome de Jesus essa palavra fecunde os nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de ti, que Deus fortaleça o teu ministério e você está pronto para quando Jesus voltar. Se prepare, meu irmão. Não sabemos a hora e nem o momento. Jesus voltará um dia. E nós, como católicos, como cristãos, precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.